Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia, gravando mais um vídeo. Eu me chamo Rony Marçal, pastor, e hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho de clareza sobre a queda do homem. Então hoje nós vamos ler o texto que está em Gênesis capítulo 3, nós vamos ler um pouco, alguns versículos, e nós vamos meditar nisso. Ver como foi essa queda, qual área da nossa vida essa queda atingiu, e vamos compreender um pouco disso. Amém? Mas antes vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele é na nossa vida. Amém? Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor Deus, por todas as bênçãos que nós temos recebidas no Senhor. O Senhor é o nosso abençoador, o nosso galardoador, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o socorro presente na hora da angústia, na hora das dificuldades. O Senhor é o nosso guardador. O Senhor é uma sombra, é como uma sombra à nossa direita. Está ao nosso lado todos os dias e não se aparta de nós. E nós te louvamos por isso, Senhor Deus. E nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor Deus, e que os nossos olhos estejam abertos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a tua palavra, compreendermos o que está escrito por detrás dessa letra, Senhor Deus, e que nós compreendamos a tua palavra em espírito, porque a tua palavra é espírito e verdade para nós. E em nome de Jesus Cristo, que nós possamos compreender o que está escrito no espírito, compreender a tua palavra no espírito. Nos dá, Senhor Deus, um espírito de discernimento, de revelação da tua palavra, e que em nome de Jesus Cristo, a tua palavra ela venha, transforme a nossa mente, transforme a nossa alma, e que ela transborde para o nosso corpo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ao texto? O texto está lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos para nós compreendermos. Amém? Vamos ler a partir do versículo 1. O versículo 1 diz assim: Ora, a serpente era mais sutil que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido com ela, e ele o comeu. Amém? Então nós vamos até aí, até o versículo 6, tá? De Gênesis capítulo 3, do 1 ao 6. Amém? Então, a serpente que foi possuída por Satanás, pelo próprio diabo, ela, nesse texto, ela mostra como ela enganou, como o diabo enganou a humanidade. Então, ela chegou questionando a mulher, falando para ela: Mas Deus disse que não se pode comer de toda a árvore do jardim? Olha a pergunta que a serpente fez para a mulher: Você não pode comer das árvores que estão no jardim? E a mulher disse: Não, Deus disse que nós podemos comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore que está no meio do jardim não podemos comer, porque no dia em que comermos dela, nós morreremos. E eu quero dar uma pausa aqui para que você compreenda o que a mulher está falando. Primeiro, Satanás chama Deus de Deus, porque Deus é o Deus de Satanás, é o Deus do diabo. E para o diabo, para Satanás, ele é Deus e sempre vai ser Deus. Mas para nós seres humanos,
quando Deus criou todas as coisas, ele passou não a ser somente o nosso Deus, mas ele passou a ser o nosso Senhor. Senhor é aquele que provê as coisas. Senhor é aquele que nos dá tudo que nós necessitamos. Esse é Senhor. E o Senhor, além de ser nosso Deus e nosso Senhor, é o nosso Pai. Mas para o diabo ele é somente Deus. Ele não é Senhor, porque Deus não provê nada para o diabo mais por causa da sua rebelião, por causa da sua desobediência, por causa da sua queda, por causa de tentar se exaltar a si mesmo. Então, para o diabo, ele é apenas Deus. É o Deus Todo-Poderoso. Mas não é Pai e não é Senhor. Amém? Então, a mulher, conforme foi passando os dias ou os anos e que o diabo foi tentando ela, neste texto mostra que ela já começou a pensar como o diabo pensava. Ela já começou a chamar Deus de Deus e não de Senhor e não de Pai. Porque no versículo 2 diz assim: e a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas da árvore que está no meio do jardim Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis para que não morrais. Então, ela já está chamando o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso provedor de Deus. Note que a linguagem da mulher passa a ser já a linguagem do diabo. Ela já não está mais falando como filha do Deus Altíssimo. Porque senão ela estaria falando: meu pai falou que eu não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no seu coração, na sua mente, ela já estava com a sua mente e o seu coração corrompidos. Então, quando ela caiu, ela não caiu ao tocar no fruto, ao comer do fruto, mas na sua mente, na sua imaginação, no seu coração, ela já estava caída. Uma pessoa, quando ela vai cometer algum pecado, não é o ato que ela comete que é somente esse o pecado. Mas quando uma pessoa vai cometer um pecado, é porque o seu coração já está corrompido. A sua mente já está cheia daquele pecado. E quando ela comete o pecado, é somente a consumação daquilo que já está dentro do seu coração. É a consumação daquilo que está na sua mente, que está no seu pensamento, na sua alma. Então ela vai lá e comete. Então foi assim com Eva. O diabo foi atormentando ela por vários dias, por vários anos, não sabemos quanto tempo. Mas o coração dela, a mente dela, foram corrompidos pela palavra de Satanás, não pela palavra de Deus. Porque se ela tivesse se alimentado somente do Senhor, somente dos frutos que o Senhor colocou no Éden, da árvore da vida, ela não teria tido sua mente corrompida. Então, conforme o diabo foi falando, ela começou a olhar para aquela árvore. Ela começou a olhar para aquele fruto. E a sua mente foi se enchendo do que o diabo ia dizendo na mente dela. Então, se nós dermos uma sequência aqui, no versículo 4 diz assim, ó: e a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Eu quero trazer aqui para vocês um entendimento de que quando o homem estava no Jardim do Éden, sem pecado, quando ele foi colocado lá, ele não conhecia nem o bem nem o mal. Ele era um ser perfeito, feito por Deus, colocado ali para reinar sobre a terra. Então, eu quero que você imagine comigo como era essa vida, sem conhecer o bem e sem conhecer o mal. Porque hoje nós conhecemos o que é bom e o que é ruim na nossa vida. Mas antes, para você conseguir imaginar comigo, para você conseguir pensar comigo, como era essa vida? Porque nós não conhecíamos nem o bem nem o mal. Então era uma vida diferente. Era uma vida em Deus. O homem ele era um ser completamente diferente. Hoje eu tenho que discernir o que eu faço na vida. Hoje eu tenho que discernir se eu faço bem
ou se eu faço o mal. Mas quando o homem estava no jardim do Éden, ele não precisava fazer isso. Olha o que a queda de Adão e Eva trouxeram para nós. Nós não precisávamos agora estar escolhendo entre o bem e o mal. Nós apenas, e isso é maravilhoso, nós estávamos na presença do Senhor, que todos os dias, no cair da tarde, vinha falar com o homem, a sua presença, a sua voz. Então, esse conhecimento do bem e do mal não precisava existir na nossa vida. Mas nós precisávamos ter vida, uma vida com Deus completamente diferente. Uma vida com Deus completamente abençoada, cheia da graça dele, cheio da sua graça, cheio da provisão dele, cheio do amor dele, da paz que o homem tinha com ele. Então, através dessa queda, hoje nós precisamos ter esse discernimento de bem e mal. Então, isso nos tirou da presença do Senhor. E, prosseguindo aqui, no versículo 6, diz assim, ó: e quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto, o comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então presta atenção, no versículo 6, aqui está a revelação da queda do homem. Aqui está a revelação da queda triuna do homem. Porque o homem, ele é tripartido, ele é triuno, ele é tripartido. O homem, ele tem um espírito, ele tem uma alma, ele tem um corpo. E a Bíblia diz ali em Gênesis que quando Deus colocou o Espírito do homem, quando Deus soprou, que foi o Espírito Santo de Deus que soprou o Espírito de vida dentro do homem, o homem passou a ser uma alma vivente, tendo um corpo espiritual e um corpo natural. Eu já expliquei isso no vídeo anterior. Então agora, você vai compreender como o homem caiu no espírito, na alma e no corpo. Então, quando a mulher viu que o alimento, que o fruto da árvore era bom para alimento. Quem precisa de alimento? O nosso corpo. O nosso corpo precisa ser alimentado todos os dias, porque se nós não nos alimentarmos todos os dias, nosso corpo vai desfalecer. Então, aqui mostra a queda do corpo. E depois o versículo diz que esse fruto era agradável aos olhos. A alma do ser humano. Porque a alma, ela começa... presta atenção, nós temos os nossos sentidos, e esses sentidos eles não podem ser corrompidos. A palavra do Senhor fala que quando os nossos sentidos estão corrompidos, nós estamos perdidos. Então presta atenção, os olhos começaram a enxergar um fruto maravilhoso. E aí é a queda da alma. Porque quando a nossa alma consegue olhar para as coisas, desejar as coisas, e muitas coisas não são para nós. Então nós caímos naquilo. Aquilo se torna, em vez de bênção, maldição para nós. Então quando ela começou a olhar para aquele fruto e ver que aquele fruto era lindo, maravilhoso, ela começou a desejar aquele fruto, a alma dela caiu. E, continuando, diz assim, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio. O Espírito, porque ela queria sabedoria. Ela queria sabedoria. E a sabedoria é o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é a sabedoria. E quando nós comemos da árvore da vida, nós nos alimentamos da árvore da sabedoria, a árvore da vida. Ele é a sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Ele é o nosso alimento. Então ela estava querendo este poder de ser sábia, comendo algo que o Senhor falou para não comer. Eu quero que
deixar para vocês algo que o nosso Deus, ele é maravilhoso nisso, e Deus não quer que nós sejamos prisioneiros dele. Por isso que nós somos livres. Nós somos livres, eu sou livre, você é livre para fazer o que você quiser. Então, quando o Senhor, ele coloca essa árvore no jardim do Éden, do conhecimento do bem e do mal, ele coloca todas as outras coisas, todas as outras provisões que ele fez, e ele disse, disso tudo você pode comer, disso tudo você pode se alimentar, mas isso aqui não é uma prisão, o jardim do Éden não é uma prisão. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma porta de saída do jardim do Éden. Então Deus deixou uma porta de saída. E Deus falou assim, é como se Deus estivesse falando, olha, aqui está tudo preparado para você. Aqui está tudo pronto para você. Mas se você não quiser o que está pronto, o que eu preparei para você, como provedor da sua vida, eu te dei tudo, tudo que é necessário para você viver, tudo o local para você viver, o alimento que você necessita, tudo que você necessita para viver como ser humano está aqui. Mas se você não quiser isso, se você quiser abandonar isso, eu quero dizer para você que a árvore do conhecimento do bem e do mal é a porta de saída do jardim do Éden. E tanto é que era que quando o homem caiu, o Senhor tirou ele do jardim do Éden, porque se ele passasse a comer da árvore da vida com uma vida em pecado, caída, não teria mais salvação para nós, porque seria um pecado eterno. Então, Deus tirou o homem de lá, para que o seu plano prosseguisse até a vinda de Cristo. E eu quero deixar mais uma coisa aqui para vocês, que quando a mulher fala que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, ela também, a sua mente estava tão corrompida que ela também já estava falando coisas que não devia. Porque a Bíblia diz que a árvore que o Senhor colocou no meio do jardim foi a árvore da vida. Então, para a mulher, o que estava no meio do jardim, o que estava já no meio, dentro do coração dela, era a árvore do conhecimento do bem e do mal, com o seu fruto, que ela achava que era maravilhoso. Então ela já tinha dado as costas para todas as provisões do Senhor, ela tinha dado as costas para a árvore da vida, e tinha colocado já no centro da sua vida a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, já não era mais o centro da vida dela. Por isso que nós precisamos ser uma igreja cristocêntrica, onde o Senhor Jesus é o centro de todas as coisas na nossa vida. Ele tem que estar em tudo. Se ele não estiver em tudo, esquece. Você não pode dizer que Cristo é o Senhor da sua vida, que Cristo é tudo para você, mas se em alguns momentos da sua vida, em algumas coisas, em alguns atos da sua vida, ele não estiver, ele não for o centro. E eu vejo muitas pessoas dizendo, eu sou crente, mas no meu trabalho não pode envolver religião. Eu quero dizer para você que Cristo não é religião. Eu quero dizer para você que Cristo, ele é a nossa própria vida. E se ele não vai comigo nos meus negócios, no meu trabalho, se ele não vai comigo aonde eu for, então ele não é o centro da minha vida. Então eu não sou uma igreja cristocêntrica. Amém? Então, nós não podemos deixar a nossa mente ser corrompida, o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos, sabe? A nossa língua, o nosso falar, o nosso olhar, o nosso caminhar, o nosso tocar, não podem ser corrompidos pelas vozes que nós ouvimos neste mundo, que são vozes vindo do reino das trevas, vindo do próprio diabo. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor. Nós temos que ter a mente de Cristo em nós. E conforme nós vamos caminhando com Deus, meditando, aprendendo da sua palavra, a nossa mente vai sendo transformada.
Então, como o homem caiu nessas 3 áreas, ele também precisa ser salvo nessas 3 áreas. E como eu já falei no vídeo anterior, o nosso espírito foi salvo quando nós cremos na obra da cruz, quando nós cremos no nosso coração que o Senhor Jesus morreu, levou os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas iniquidades. Ele removeu tudo isso de nós porque ele morreu na cruz por nós. E quando ele ressuscitou, quando Deus, o Pai, através do poder do seu Espírito Santo, ressuscitou dos mortos, nós temos que crer nessa obra que foi feita. Quando nós cremos nisso, o Espírito Santo de Deus, ele entra no nosso espírito. Deus dispensa para dentro do nosso espírito o seu próprio espírito. E o nosso espírito, ele é salvo. Porque o espírito do homem caiu primeiro. Porque mesmo ele tendo comida, ele continuou andando. A sua alma continuou funcionando. O seu corpo continuou exercendo as funções dele. Mas o seu espírito morreu. E por isso o espírito é salvo primeiro. E quando Deus dispensa para dentro de nós o Espírito Santo, para nos conduzir a toda a verdade, que verdade é essa? A conhecer ao Senhor Jesus, a pessoa de Cristo, através da sua palavra. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, temos intimidade com ela. O Espírito Santo de Deus, ele dispensa para dentro da nossa alma aquilo que Deus quer, aquilo que Deus é, aquilo que Deus tem. E a nossa alma, ela começa o processo da salvação da alma. Isso é dia após dia. Não pense que é ler um versículo hoje, amanhã não lê, ler um texto da Bíblia hoje, daqui a um mês eu leio de novo. Não, é todo dia, é gradativamente. É um processo, e é um processo diário, não é um processo anual, não é um processo mensal, mas é um processo diário de uma vida com Deus. Então nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender isso. E o nosso corpo, ele vai ser glorificado na volta de Cristo. Ele vai ser glorificado, nós vamos ter o mesmo corpo do Senhor Jesus. Um corpo glorificado. E esse corpo, a nossa vida, toda ela, vai ser uma vida para poder viver com Deus na eternidade. Então nós precisamos dessa salvação. Nós precisamos deste processo da salvação, porque nós vamos ser exaltados no reino dos céus. Nós vamos ser honrados pelo Senhor. Não espere honra, não espere exaltação de homem nenhum, de pessoa nenhuma. Muitas vezes nós fazemos o bem para as pessoas. Eu mesmo, já veio esse pensamento na minha mente. Muitas vezes nós fazemos o bem para as pessoas não reconhecem, as pessoas não agradecem. Porque o ser humano, há no ser humano, na maioria do ser humano, uma ingratidão terrível. Mas o Senhor é justo. O Senhor é Ele quem vê o que nós fazemos, e é Ele que vai nos galardoar, é Ele que vai nos abençoar, é Ele que vai nos dar a recompensa, é Ele que vai nos honrar e é Ele que vai nos exaltar no seu reino. Então, não espere nada do homem. O homem não pode te trazer nada. Mas o Senhor tem tudo para você. Em Cristo, há tudo que nós necessitamos, tanto para essa vida quanto para a vida vindoura. Então seja abençoado com esta palavra. Seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo, que a bênção do Senhor, a paz, o amor do Senhor repouse sobre a sua casa. É o que eu desejo para você sempre. Para você, para a sua casa, para toda a sua família. Em nome de Jesus, que a palavra do Senhor, ela se manifeste na sua vida. Que a palavra do Senhor, ela se manifeste no seu interior. E que o seu interior seja transformado ao ponto de exceder de transbordar para o exterior. Em nome de Jesus Cristo. É o que eu desejo para a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E se fez sentido
este vídeo para você, essa palavra para você, compartilhe. Compartilhe. Compartilhe para que mais vidas sejam abençoadas, para que mais pessoas compreendam a palavra do Senhor, para que mais pessoas cheguem a Cristo, cheguem a conhecer a Cristo. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.